Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Marina e hoje a nossa aula vai ser sobre o sistema linfático. Então, bora lá. O que é o sistema linfático? Então, assim, pessoal, antes de iniciar o sistema linfático, eu quero revisar com vocês alguns conceitos básicos do sistema circulatório. Então, quando a gente fala do sistema circulatório, o que a gente precisa lembrar? Que o sistema circulatório, ele precisa principalmente do coração, para que seja feito o bombeamento de sangue para todo o organismo. Então, o sistema circulatório, ele possui o coração como bomba. E essa bomba vai fazer o quê? Vai bombear o sangue. Primeiro o sangue arterial, né? Então, o coração ele sempre vai bombear primeiro o sangue arterial até chegar nas extremidades. E quando esse sangue chega nas extremidades, ele vai retornar como sangue venoso, tá? Lembrando que o sangue arterial é o sangue que é rico em oxigênio e o sangue venoso é o sangue que é pobre em oxigênio. Professora, mas aonde que o sistema linfático entra juntamente com o sistema circulatório? Bom, o sistema linfático ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a limpeza das toxinas, para poder devolver esse sangue limpo novamente para as artérias, né? Então, esse sangue ele vai retornar juntamente com o sistema linfático através do sangue venoso. Então, o coração bombeou sangue arterial, chegou nas extremidades, e daí vai fazer esse retorno através do sangue venoso, juntamente com a atuação do sistema linfático, que vai então remover as toxinas, enfim, tudo que tiver que ser removido, ela vai fazer como se fosse esse processo de limpeza para que esse sangue retorne ao coração limpinho novamente, tá? Então, resumindo um pouquinho sobre o que é o sistema linfático. Então, o sistema linfático é um conjunto de órgãos, tecidos, vasos e canais que distribuem pelo corpo para ajudar a filtrar e remover o excesso de líquidos e impurezas do organismo, que é como eu comentei com vocês, tá? Ah, o sistema linfático e o sistema imune estão intimamente relacionados ao sistema cardiovascular. Ou seja, então o sistema linfático ele também tem relação com o sistema imune, ou seja, o sistema imunológico, que é o sistema de defesa do organismo. E ambos os sistemas, ou seja, tanto o sistema linfático como o sistema imunológico, estão intimamente ligados ao sistema cardiovascular, certo? Então, tanto o sistema linfático como o sistema imunológico fazem relação com o sistema cardiovascular, ou seja, o sistema circulatório. A função principal do sistema linfático é devolver o excesso de líquido para o sistema vascular sanguíneo. Como eu comentei com vocês, então ele vai retornar através do acesso venoso, do sistema venoso, né? Então, das veias. E a do sistema imune é de proteger o nosso corpo dos organismos estranhos, combatendo então as infecções, tá? Então, olha que legal, pessoal. Então, aqui está o nosso sistema circulatório. Lembrando que tudo que está em vermelho é o sangue arterial e tudo que está em azul é o sangue venoso, certo? Então, tudo que está em vermelho é o sangue arterial, que é o sangue rico em oxigênio, e tudo que está em azul é o sangue venoso, que é o sangue pobre em oxigênio. Então, o coração começa bombeando o sangue arterial, e depois que esse sangue percorre por todo o nosso corpo, até chegar nos vasos capilares, certo? Ele chega nos vasos capilares e quando chega nos vasos capilares é realizada essa troca, né, de sangue arterial pelo sangue venoso. Nesse processo da troca, também entra o sistema linfático através do fluido intersticial, que vai fazer essa remoção de toxinas, tá? Juntamente com o sistema, pertencendo, né, auxiliando o sistema circulatório, tá? Então, aqui tem os vasos capilares linfáticos que vão ser responsáveis em fazer essa limpeza de toxinas até que ela retorne novamente ao sangue arterial, para que volte limpinho, né, para o sangue arterial. O principal papel do sistema linfático é garantir o retorno do fluido presente nos espaços intersticiais para o sangue. Também atua na defesa do organismo por meio de fagocitose realizada por macrófagos e resposta imunológica. E na absorção de lipídios, sendo uma das principais vias de absorção de nutrientes do trato gastrointestinal, em especial das gorduras.
Aí, pessoal, o sistema linfático ele é formado por capilares linfáticos, vasos linfáticos, ductos linfáticos e também os linfonodos, tá? Além deles, o sistema linfático também é formado pelos órgãos, os órgãos linfáticos, considerando dentre eles os principais, o baço, as tonsilas e o timo. Eu já vou falar um pouquinho sobre cada um deles, tá? Sobre as partes, né? E também os órgãos. Então, bora lá. Começando com os capilares linfáticos. Então, o que que são os capilares linfáticos? São os menores vasos condutores do sistema linfático que drenam, né, para os vasos linfáticos. Então, nessa imagem eu coloquei ele para vocês. Essa imagem eu achei bem interessante, porque ela tem a comparação, né, do capilar sanguíneo e do capilar linfático. Então, os capilares linfáticos, eles são diferentes dos capilares sanguíneos, mas ambos, o que que eles vão fazer? Eles vão recobrir, no caso, o que tem internamente. Então, os capilares linfáticos, eles vão recobrir essa linfa, eles vão proteger, no caso, né? Como se fosse uma cápsula, ou seja, capilar, né? Então, ele vai proteger essa linfa, esse líquido que está ali dentro, né? Então, ó, a linfa é circulante, tá? Então, esses são os capilares linfáticos. Aqui também tem uma imagem do capilar, os capilares sempre vão estar atuando junto com os capilares sanguíneos. Então, aqui, ó, aqui o sistema, as veias, aqui as artérias, como eu comentei, então tudo, sempre tudo que tiver nos desenhos de anatomia, fisiologia, tudo que tiver em azul, né, vai representar o sangue venoso, e tudo que tiver em vermelho vai ser o sangue arterial. E entre o sangue venoso e o sangue arterial vai estar passando, então, aqui os capilares linfáticos, tá? Então, é por isso que ele vai estar atuando de uma forma acessória com o sistema cardiovascular. Ele vai estar atuando junto, né, mas também de uma forma independente, tá? Então, mas ele precisa do sistema circulatório, então o sistema linfático, por isso que em muitos livros de anatomia, ele, né, sempre vai aparecer como parte do sistema circulatório. Em alguns livros eles desconsideram, mas a maioria sempre vai estar que é pertencente ao sistema circulatório, porque sempre vão estar atuando juntamente, né, os dois sistemas, linfático e circulatório. Então, aqui são os capilares, né, capilares sanguíneos e os capilares linfáticos, tá? E, ó, aqui, ó, visto mais microscopicamente, esse pedacinho aqui visto microscopicamente, então, nessa parte interna aqui é a linfa, certo? Então, a linfa é essa parte aqui interna, o que tem na parte interna, dos capilares. Os vasos linfáticos convergem gradualmente e formam dois grandes troncos, ou seja, o ducto torácico e o ducto linfático direito. O ducto torácico é o maior vaso linfático do corpo e, em geral, todos os vasos linfáticos da parte inferior do organismo escoam deles. Vocês já vão entender aonde que fica o ducto linfático, o ducto torácico, né? Por isso que na drenagem linfática a gente sempre vai iniciar estimulando, né, o ducto torácico, por ele ser justamente o maior, tá? Então, os ductos linfáticos são grandes canais que recebem a linfa filtrada dos vasos linfáticos e encaminham para o coração, onde passa antes de retornar à corrente sanguínea. Lembrando que existem, então, esses dois ductos linfáticos principais, que é o ducto linfático direito e o ducto torácico. Deixa eu mostrar aqui a imagem para vocês, ó. Então, aqui está o ducto torácico, que é considerado maior, então, por isso que quando a gente vai iniciar o processo da drenagem linfática manual, a gente sempre inicia com estimulação e bombeamento do ducto torácico, né, no método Voder, principalmente em pós-operatório, lembrando que sempre vai estar trabalhando também juntamente com o sistema respiratório, né? Muito interessante a atuação do ducto torácico. E também aí tem o ducto linfático direito, como vocês podem ver aqui, ó, tá? Então, ducto linfático direito e o ducto torácico, que inclusive por ser localizado do lado esquerdo, acaba tendo uma maior proximidade, né, do coração também, tá?
Então, esse é o ducto que a gente começa estimulando na drenagem linfática manual. Então, além dos ductos, tem também os linfonodos. Os linfonodos são chamados de nódulos ou gânglios linfáticos. Estão presentes no pescoço, no tórax, no abdômen, na axila e na virilha. Formados por tecido linfóide e distribuídos pelo corpo, os linfonodos são responsáveis por filtrarem a linfa antes dela retornar ao sangue. Além disso, eles também atuam na defesa do organismo, impedindo a permanência de partículas estranhas no corpo. Então, são os linfonodos também que vão agir em relação ao sistema autoimune, prevenindo, né, algumas patologias. Então, como aqui é o linfonodo, né? Então, como eu comentei com vocês ali há pouco tempo, os linfonodos eles têm praticamente o mesmo formato, né? Lembra um pouquinho também a parte renal, né? Então, o rim ele também parece um feijãozinho. Então, os linfonodos também parecem como se fossem pequenos feijõezinhos, né? Que vão fazer, inclusive, a mesma função praticamente renal, só que, claro, mais bem menos complexa do que o rim, porque o rim ele vai sozinho, né? Ele vai trabalhar com toda a parte da filtração de todo o nosso organismo, né? Mas por isso também que o sistema linfático acaba estimulando também o sistema renal, né? Porque ele também faz esse processo de filtração. Por isso que, inclusive, quando a gente realiza a drenagem linfática nos pacientes, uma das primeiras respostas é eles terem essa vontade de urinar, né? Por quê? Porque daí a gente drenou, a gente estimulou o bombeamento e também a gente fez esse estímulo dos linfonodos, que também vão agir nesse processo de filtração, juntamente, né, finalizando com a parte renal, certo? Aí, dentro do sistema linfático, também tem a linfa. Então, a linfa é um líquido transparente e alcalino, semelhante ao sangue e que circula pelos vasos linfáticos. Porém, ele não possui hemácias e, por isso, apresenta um aspecto esbranquiçado e leitoso também. Responsável pela eliminação das impurezas, a linfa é produzida pelo intestino delgado e fígado, e o seu transporte é feito pelos vasos linfáticos, filtrados pelos linfonodos e lançados no sangue. Então, assim, qual que é a importância dos linfonodos agindo, né, juntamente com a linfa? O seguinte, os linfonodos eles vão fazer esse processo de filtração, certo? Então, eles vão devolver aquilo que eles filtraram para o sangue. E o que que acontece se esses linfonodos não conseguem fazer, não conseguem realizar uma boa filtração desse sangue? No caso do líquido, né, da linfa, para retornar para o sangue venoso. Então, o que que vai acontecer? Vai acontecer que, ao invés de essas substâncias serem benéficas para o organismo, elas acabam agindo contra. Então, por isso que os linfonodos, quando tem alteração de linfonodos também tem alteração do metabolismo do indivíduo. Então, um exemplo, né? Pessoas que têm câncer. Então, o câncer, ele começa pela ação errada, né? Vamos supor, pela dificuldade, alguma alteração desses linfonodos, né? Então, esses linfonodos, eles não, ao invés de eles fazerem essa filtração, essa limpeza, por alguma alteração, alguma causa genética, que acaba sendo o principal fator, isso tudo dificulta esse processo de filtração. Então, ao invés dos linfonodos devolverem essas toxinas, essas substância linfa para o sistema venoso de uma forma que esteja livre de toxinas e outras alterações, esses linfonodos, no caso do câncer, eles não conseguem realizar esse processo de filtração. Então, por isso que a pessoa começa a apresentar alterações, né, nos linfonodos, e nos linfócitos também, tá? Então, aqui eu comentei com vocês um pouquinho sobre a linfa. Então, aqui é linfa. Então, tudo que o líquido interno
Esse líquido que passa aqui internamente é a linfa, tá? Então, a linfa, ela é incolor, ela tem aspecto incolor, ah, e ela é responsável, né, por fazer esse processo da drenagem também. Aí, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre o baço. O baço, ele é um órgão, né, que é localizado abaixo do diafragma e atrás do estômago. É responsável pela defesa do organismo e exerce as seguintes funções: produção de anticorpos, ou seja, linfócitos T e B, produção de hemácias, hematopoiese, armazenamento de sangue e liberação de hormônios. Ou seja, o baço também tem um papel extremamente importante é, no equilíbrio desses fluidos, né? Por isso que pacientes que têm câncer, muitas vezes, que acabam descobrindo muito tardiamente, a gente observa que os pacientes começam a inchar, eles apresentam uma retenção muito grande de líquido. E, em alguns casos, o baço acaba tendo um aumento de tamanho. Então, o aumento do tamanho do baço acaba interferindo nessa resposta, né, do sistema linfático. Então, ele acaba agindo contra o sistema linfático, que é o que acontece em muitos casos de câncer mais agressivo, que pode, então, também evoluir até para uma metástase, né? Em alguns casos de metástase, a gente observa também essa alteração do tamanho do baço, por quê? Porque ele já não suporta, ele já não consegue mais fazer ter a produção de anticorpos e realizar a função de defesa do organismo. Então, o próprio baço, ele, ele não consegue limpar essas impurezas do organismo, levando muitas vezes a determinados tipos de câncer mais agressivos, tá? Então, o baço ele é extremamente importante para dentro do sistema linfático e do sistema autoimune. Então, o baço ele vai agir também no sistema autoimune, juntamente com o sistema linfático. E aí, pessoal, tem também o timo. Então, o que que é o timo? O timo é um órgão localizado na cavidade torácica, próximo do coração. Além de produzir as substâncias como a timosina e a timina, o timo produz anticorpos, ou seja, linfócito T, atuando dessa maneira na defesa do organismo. E é curioso notar que o timo é um órgão que ao longo da vida diminui de tamanho. Então, assim, o timo, ele também vai controlar ah, o sistema linfático e ele fica logo acima aqui do coração, como vocês podem ver. Fica localizado bem próximo, bem em cima do coração, na cavidade superior, entre os dois pulmões. Além do timo, nós temos também no sistema linfático as tonsilas palatinas. As tonsilas palatinas são conhecidas popularmente como as amígdalas. As amígdalas são responsáveis pela seleção dos micro-organismos que penetram no corpo, principalmente pela boca. Nesse caso, auxiliam no processo de defesa do organismo, visto que produzem linfócitos. Então, aqui estão as tonsilas palatinas, ou seja, conhecidas popularmente como amígdalas, tá? Então, aqui estão as duas tonsilas, que vão agir também como defesa para micro-organismos por via oral. O sistema linfático não possui uma bomba, como no caso do coração, como eu comentei com vocês, mas se movimenta com a pressão da musculatura e da respiração. Ou seja, o sistema linfático, ao contrário do sistema circulatório, o sistema circulatório está sempre em movimento circular, certo? Né? Então, o sistema circulatório ele vai estar sempre em movimento circular. Então, o coração bombeia sangue arterial até chegar nas extremidades e volta pelo sangue venoso até chegar nos pulmões, para que esse pulmão faça novamente o processo de oxigenação desse sangue. Então, o sistema circulatório tem o coração que age como bomba, né? E ele tem esse processo circular pelo corpo, ele tem um sentido circular. O sistema linfático, ele não tem esse bombeamento, ele não tem um órgão que realize o bombeamento. Então, como que ele vai circular? Como que vai ser circulado o sistema linfático pelo nosso organismo? Através do movimento, tá? Então, o sistema linfático, para ele funcionar, ele precisa de movimento. Dentre eles, a musculatura.
muscular, todos os músculos, e principalmente a musculatura da respiração. Por isso que na drenagem linfática do método Roder, que é o mais indicado no, no pré-operatório, pós-operatório, a gente sempre vai iniciar com respiração diafragmática, né? Justamente para já começar estimulando o sistema linfático. Então, respiração diafragmática com seguida a abertura do ducto, né? Então, por causa disso. Então, o sistema linfático ele não possui essa bomba, no caso do coração. Então, no caso da drenagem linfática, quem vai realizar esse bombeamento, né, somos nós, né, com a pressão leve manual, tá? Bora lá. A partir da contração realizada pelos movimentos dos músculos, que o fluido é transportado para os vasos linfáticos, então, é através do movimento muscular que é estimulado o sistema linfático. Como eles são maiores e acabam se acumulando no ducto linfático direito e no ducto percorrendo assim para o resto do corpo, como eu comentei com vocês, por isso que a gente faz a abertura da drenagem linfática com as respirações, respiração diafragmática, seguida da abertura do ducto torácico, certo? Para depois a parte do ducto linfático e aí a parte axilar e virilhas, né? Depois, na aula prática, eu vou explicar para vocês os detalhes da drenagem. Por isso, um membro imobilizado frequentemente incha pelo acúmulo de líquido, certo? E como o transporte da linfa é esporádico e lento, pessoas que ficam muito tempo paradas, deitadas, em pé ou sentadas, podem desenvolver um edema. Então, pessoal, aí que entra a parte da importância da drenagem, principalmente no pós-operatório, além dos outros recursos que a gente utiliza com os pacientes, né? Enfim, como a meia compressiva, enfim, mas eu vejo que os que têm, de todos os recursos que a gente utiliza, né, dentro da fisioterapia, da estética, enfim, no pós-operatório, eu vejo que a drenagem e a terapia compressiva através das meias, das cintas, é o que mais dá um retorno, né? Porque o paciente ele vai precisar, ao mesmo tempo, de repouso, né, do pós-operatório, então, ele vai precisar manter um repouso, não vai poder voltar às atividades físicas como antes, porém, a gente não pode deixar que ele fique totalmente em repouso. Então, a gente precisa estimular o movimento. Aí que entra também a fisioterapia cardio, né? Que eu acho interessante a gente alternar, dentro da drenagem linfática, alguns movimentos da fisioterapia cardiovascular. E daí já vai auxiliar também esse retorno venoso, para evitar o edema, tá? Lembrando que, além de pacientes pós-operatório, que costumam apresentar edema, na verdade, a gente precisa fazer as medidas, tomar as medidas para evitar o edema pós-operatório. Além dos pacientes pós-operatório que precisam ficar em repouso, né, ocasionando o aparecimento do edema, nós temos os casos dos pacientes idosos. Então, é muito comum pacientes idosos começarem a apresentar edema em membros inferiores, por falta de movimento. Então, assim, muitas famílias, a gente vê também na geriatria, na parte da fisioterapia da geriatria, que os familiares ficam com receio quando a gente vai mobilizar o idoso. Os familiares muitas vezes preferem que a gente faça só a drenagem linfática sem exercícios de estimulação circulatória. Mas é extremamente importante, porque a drenagem ela vai dar um início a esse processo de retorno venoso, de melhora circulatória. Mas é muito importante estar alternando com alguns exercícios, né? Específicos da parte cardiovascular. Claro, não são exercícios exagerados, exercícios intensos, isso não pode, a gente não recomenda nem em pacientes pós-operatório e nem em pacientes idosos acamados. Só que tanto os pacientes idosos acamados ou semi-acamados, mas que não conseguem se movimentar, precisam de auxílio, pacientes também que ficam muito tempo na UTI, então na UTI a gente utiliza inclusive fisioterapia, a drenagem, né, terapia manual, com pacientes que estão na UTI,
Por isso que nas UTIs vocês observam que os pés dos pacientes sempre vão estar elevados para evitar edema, e além de edema também trombose, enfim, e outras alterações que podem levar a problemas maiores, tá? Então, é extremamente importante estimular o movimento, independente se o paciente é pós-operatório, independente se o paciente é idoso, acamado, semi-acamado, independente se o paciente se encontra até em terapia intensiva. Mas, claro, lembrando que todo movimento que a gente vai estimular precisa ser seguido conforme a fisioterapia cardiovascular, né? A fisioterapia, um pouco eu acho interessante a gente sempre alternar entre algumas técnicas da cardio com a fisiorrespiratória também, além da terapia manual que entra a drenagem. Então, é importante a gente ter esses conceitos para saber o que fazer, como abordar o paciente, né, dentro da parte da fisioterapia, da terapia manual e da drenagem linfática, certo? Então, assim, pessoal, aqui algumas alterações que eu coloquei, né, como eu já comentei um pouquinho para vocês, só para finalizar. Lembrando que a falta de movimento muscular pode causar inchaço nas pernas, dentre outras alterações, como edema, linfedema. Então, linfedema também é uma alteração que costuma ocorrer principalmente em mulheres que tiveram que realizar a mastectomia, devido ao câncer de mama. Então, tem mulheres que passaram pela mastectomia, tiveram que tirar uma parte, né, dos seios e também das linfas, né, as linfas axiais, fazendo com que tenha esse inchaço, né? Lembrando que no caso das mulheres, quando passam por esse processo, né, dentro da mastectomia, é importante a gente saber também como bombear a parte, a região axilar, né, que aí mas isso eu vou comentar com vocês nas próximas aulas, que uma delas a gente vai falar sobre tanto a mastectomia como a mamoplastia, lembrando que tem diferença entre esses dois tipos de cirurgia, tá? Mas o cuidado precisa ser redobrado em ambos, certo? Celulite, que é no caso a inflamação das células, trombose, como eu comentei com vocês, que é esse inchaço, né, acaba sendo um inchaço muito maior na região das pernas, alterando totalmente o sistema linfático, o retorno venoso, podendo chegar, inclusive, nos casos mais de pacientes que ficam muito mais tempos internados, acamados, né? Então pode levar à embolia pulmonar. Justamente por quê? Porque esse sangue não drenado vai coagular. Esse sangue não drenado vai coagular, que é o que ocorre no processo da trombose. Então, esse sangue ele coagula e ele volta para o coração com coágulos, causando então embolia pulmonar. Por quê? Porque o coração vai bombear esse sangue com coágulos para o pulmão, certo? Então, por isso é extremamente importante, por exemplo, para melhorar o retorno venoso, né? O que que é o retorno venoso? O retorno do sangue venoso para o sangue, para o coração, né? Manter sempre os pés dos pacientes elevados, né? Colocar a almofada que é em formato de triângulo para elevar os pés pelo menos a uns 15 graus, né? O que não pode fazer é deixar o paciente acamado sempre com as pernas muito abaixadas, as pernas sem elevação. Então, tem que elevar as pernas dos pacientes para prevenir todas essas alterações. Então, independente se é um paciente pós-operatório de cirurgia plástica, paciente idoso, né, que está acamado, que permanece acamado, ou se não está acamado, permanece sentado a maior parte do dia, e também pacientes que estão até, inclusive, na parte hospitalar, na terapia intensiva, a gente sempre vai precisar, a gente sempre procura, é importante manter as pernas elevadas, certo? Então, pessoal, essa foi a nossa aulinha aí, um pouquinho de sistema linfático, e na próxima, aí eu vou falar, a gente já vai entrar na técnica da drenagem.